Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão, de Arquivologia, e vamos tratar agora de exercícios da banca CESP-UNB relativos a atividades de preservação e conservação. Vamos às questões. Prefeitura de Vila Velha, 2008. Acerca da preservação, conservação e restauração de documentos, julgue os itens que seguem. A diferença entre preservação e conservação está no fato de que a primeira é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, enquanto a segunda é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional. Essa questão, ela é errada. Os conceitos estão trocados. Preservação é o conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional. É a idealização de como tem que ser. E a conservação é que consiste na prática num conjunto de ações estabilizadoras que desaceleram o processo de degradação dos documentos. Então, houve uma troca de definições para esses conceitos, a questão está errada. Agência Nacional de Águas, 2006. Fontes de iluminação, como sol, lâmpadas fluorescentes e incandescentes, emitem radiações eletromagnéticas que agem de maneira agressiva sobre os documentos, especialmente sobre papéis, fotografias, couros, pergaminhos e tintas. Ao planejar o controle de... Então, fonte de iluminação, sol, lâmpadas, iluminação de uma forma geral, emite radiação eletromagnética, que vão agir de maneira agressiva sobre os documentos, sejam eles nos mais diversos suportes, como a gente vê aqui. Então, essa questão está correta. Passando agora para a seguinte. Ao planejar o controle de temperatura e umidade no edifício do arquivo, deve-se considerar os fatores climáticos exteriores durante as estações do ano e seus efeitos nos recintos internos, relacionando-os às características arquitetônicas da construção. Essa questão também está correta. Eu tenho que analisar não só fatores internos para fazer um planejamento, um programa de conservação, de preservação. Eu tenho que olhar fatores externos que influenciam no meu ambiente interno, para eu criar a ambiência adequada para a preservação desses documentos. Seguinte, as condições ideais para a preservação de documentos em papel, fotografias, filmes cinematográficos e fitas magnéticas são temperatura entre 20 e 24 graus Celsius e taxa de umidade relativa do ar entre 30% e 40%. Essa questão, ela está errada. Por quê, professor? Nem tanto pela temperatura, porque ela está no intervalo aceitável entre 18 e 24, por aí, pode ser 22 e 24, 18 e 22, 20 e 24, está aceitável, está ok para a temperatura. Agora, a umidade relativa entre 30 e 40 não pode, tem que ser entre 40 e 60%. Este é o parâmetro estabelecido pelas normas de preservação, entre 40% e 60% de umidade relativa do ar. Então, o erro da questão se pauta por conta desse aspecto aqui. A próxima. Além do termômetro e do higrômetro, instrumentos indispensáveis para o controle dos níveis ambientais, existe também o aparelho combinado, o higrotermômetro ou termohigrômetro, que é mais preciso. Essa questão aqui, ela está correta. Eu tenho tanto termômetro para temperatura quanto higrômetro para umidade, mas eu tenho um aparelho combinado que se chama higrotermômetro ou termohigrômetro, que é mais preciso no sentido dele dar uma precisão maior de temperatura e de umidade concomitantemente com casas decimais. Então eu tenho uma aproximação maior por causa das casas decimais e isso me dá uma precisão maior. Está correta a resposta. Em arquivos, temperaturas acima de 25 graus Celsius e níveis de umidade relativa acima de 65% estimulam a atividade e o desenvolvimento tanto de micro-organismos quanto de insetos. Essa questão, ela está correta. Se eu tenho
acima de 25 graus Celsius e acima de 65% de umidade, eu tenho um ambiente quente e úmido. Prato cheio para esses micro-organismos fazerem a festa. Está correto. Questão seguinte. A melhor estratégia para a climatização de arquivo é a adoção de sistemas centrais de condicionamento de ar, os quais garantem os mesmos parâmetros de temperatura e umidade em todos os ambientes. Essa questão, ela está errada. Muita gente considera certa, mas não presta atenção no que a questão está dizendo. Ar-condicionado central vai sim mandar a mesma temperatura para todos os ambientes da organização. Ok, ele vai garantir o mesmo parâmetro de temperatura, mas ar-condicionado não garante parâmetro de umidade. Ele não garante parâmetro de umidade. Ar-condicionado, pelo contrário, ele tira a umidade do ambiente. Como é que o ar-condicionado central vai garantir a umidade do ambiente? Está incoerente, né? O ar tira a umidade. Então a gente tem que controlar com um umidificador, né? Ou desumidificador. Então, ar-condicionado, atenção, só garante, central ou não, só garante a temperatura. Umidade, aí é outro equipamento. Por isso que a questão está errada. Prefeitura de Vila Velha, 2008. A fumigação é o método de combate aos insetos mais utilizado no processo de conservação de arquivos, mas é o menos eficiente. Essa daqui está errada. Menos eficiente é o único que tem, a fumigação, esse combate aos insetos. Não existe outro para combater os insetos em termos de conservação, então é o que se tem e é o que serve. Atenção com isso, questão errada. A encapsulação é um método de restauração que utiliza películas de poliéster e fita adesiva. Correto, direitinho. A encapsulação é você envolver o documento em películas de poliéster e fita adesiva, tá? Uma fita especial, não é a fita comum, onde você encapsula o documento, protegendo ele da ação de agentes externos e por aí vai. Então é um método de restauração. Tá certinha a definição, isso aqui foi tirado da literatura. Então, questão correta. Agora, questões da Agência Nacional de Águas 2006. O conjunto de todas as atividades voltadas direto ou indiretamente para a conservação do acervo de um arquivo é chamado Programa de Conservação, o qual inclui diversos tipos de atividade, desde a colaboração no projeto do edifício que abrigará o arquivo, até o detalhamento dos materiais e equipamentos para sua guarda, segurança e preservação de documentos, além da manutenção de instalações e o estabelecimento de um plano de emergência e da conscientização dos empregados e do público, entre outras. Essa questão ela é correta, ela é perfeita para você entender o que é um programa de conservação ou de preservação. Também pode aparecer com esse nome. Não tem problema, não vai estar errado. Então, tem várias atividades, colaboração no projeto do edifício, para a questão do arquivo, acessibilidade, segurança, climatização, análise do ambiente externo que influi no interno, esse tipo de coisa. E tem que ter também um plano de emergência, além de você conscientizar os seus usuários e os seus funcionários sobre o que pode ou não pode, como deve ou como não deve proceder dentro dos arquivos. Corretíssimo. A próxima questão. Uma das etapas de um programa de conservação é o estabelecimento de um plano de emergência, no qual são determinados padrões de temperatura, umidade relativa, qualidade do ar, luminosidade, bem como combate à infestação biológica e procedimentos de segurança contra fogo e danos por água. Essa questão, ela é errada. Ah, mas por que, professor? Porque num plano de emergência, você não vai ver temperatura, nem umidade, nem qualidade do ar, nem luminosidade. Isso você vê
num plano de preservação e de conservação. Você já vê isso normalmente no plano. Teu programa de emergência, teu plano de emergência, perdão, é para coisas inesperadas, situações inusitadas. Então, um plano de emergência só vai se ater a procedimentos de segurança contra fogo e danos por água, além, da infestação biológica. Só plano de emergência é para infestação biológica, fogo e água. Acabou. Temperatura, umidade relativa, luminosidade, a gente vê num plano de conservação, num programa de preservação, que inclui o plano de emergência, que dentro só vai considerar infestação biológica, danos por fogo e água. Errada por conta disso. Agência Nacional de Águas, 2006. A preservação da informação em formato digital é um desafio, pois se trata de informação extremamente suscetível à degradação física e à obsolescência tecnológica de hardware, software e formatos. Ações arquivísticas são necessárias para assegurar a integridade e acessibilidade dos documentos eletrônicos por meio dos recursos tecnológicos disponíveis à época em que ocorrer a utilização. Essa questão, ela está correta, ela está tocando no ponto da preservação digital. Então, é um desafio para a área arquivística, porque essas informações estão diretamente, as informações em meio eletrônico estão diretamente ligadas a uma degradação física e obsolescência tecnológica, ou seja, degradação física e obsolescência dos equipamentos, dos computadores e dos suportes onde a gente armazena, né, os backups dessas informações. Então aí a gente inclui o hardware, o software, o programa também fica desatualizado e os formatos onde a gente armazena os backups, né, e guarda as nossas cópias. Então as ações arquivísticas para assegurar a integridade desses documentos, dessas informações em meio digital, são embasadas em tecnologias das mais modernas possíveis, e quando surge uma outra, vamos fazer a partir daquela outra e vão tentando para dar maior longevidade a essa informação. Então você tem que estar sempre correndo contra o tempo, buscando uma nova forma de preservar o acesso a essas informações em meio eletrônico. Então o objetivo, né, da preservação digital é garantir o acesso. Enquanto você garante o acesso, você está preservando digitalmente a informação em meio eletrônico. Está correta essa questão. A seguinte diz no enunciado: a única solução viável para a preservação de documentos digitais pressupõe a preservação da plataforma de hardware e software em que foram criados, o que demanda baixo investimento financeiro e permite longo aproveitamento de recursos materiais e humanos. Essa daqui, se você entendeu a de cima, você vai ver que essa daqui de baixo está errada. Então a questão viável para a preservação digital, preservação da plataforma onde foram criados, isso muito pelo contrário. Baixo investimento, alto investimento, porque você não vai encontrar peças, não vai encontrar programas compatíveis. Você manter o documento digital na plataforma original, aonde ele foi criado, sem migrar para uma nova máquina com um novo software mais rápido e mais atual, você vai correr riscos de perder essa informação. Então exige, pelo contrário, alto investimento financeiro e vai desperdiçar, não vai ter longo aproveitamento. Você vai desperdiçar recursos materiais e humanos, só por conta de manter o documento na plataforma original onde ele foi criado em meio eletrônico. Então está errada essa questão. Agora vamos fazer as questões relativas ao MPU 2010, cargo de técnico. Quanto às tipologias documentais e suportes físicos, vamos julgar os itens. Documentos originais, considerados de guarda permanente, somente poderão ser eliminados depois de microfilmados e digitalizados. Questão errada. Não vão ser eliminados, nem se microfilmar, nem se digitalizar. Permanente não combina com eliminação. Já falei nessa dica aí para vocês.
O problema relacionado à obsolescência dos equipamentos e dos programas de informática, que compromete a preservação de documentos digitais, pode ser resolvido com o uso da laminação. Essa questão aqui também é errada. Laminação é um procedimento de restauração. E além de ser de restauração, não é para documento digital, é para documento convencional analógico. Mas eu vou mais a fundo aqui na explicação. Essa bastaria, mas eu quero complementar. A questão da obsolescência dos equipamentos e programas de informática que compromete essa preservação digital pode ser resolvida com o uso do que a gente chama emulação, que consiste em você encapsular os dados, né, que compõem um documento ou um programa, para migrar para um hardware e um software mais atualizados. Porque aí, por que você descompacta, professor? Fragmenta e encapsula, quer dizer, envolve aqueles pedacinhos dos documentos e dos programas para migrar para um outro equipamento mais moderno com software mais atual. Porque fragmentado, ele vai mais rápido de um meio para outro. Se eu não tiver esse emulador, vou mandar o arquivo inteiro, pode dar algum problema ou perder dados durante essa migração. Então, emulação consiste em encapsulação de dados, programas, arquivos, para migração para outro meio. Quando ele chega lá no outro ambiente novo, esse ambiente simula um cenário de plataforma igual ao que o documento original foi produzido naquele outro meio mais antigo. Aí você consegue abrir o documento antigo numa plataforma mais atualizada. Então se resolve com isso a questão da preservação digital. E isso tem que ser feito periodicamente, seguindo vários procedimentos e tudo mais. Então a questão está errada por conta disso. Os documentos do gênero iconográfico têm suporte sintético, em papel emulsionado ou não, e contém imagens estáticas, tais como as ampliações fotográficas, os slides, os diapositivos e as gravuras. Isso aqui está correto, é um exemplo de gênero iconográfico e está falando, né, das imagens estáticas, também que é uma característica dos iconográficos, dos ícones, e aí a gente considera fotografias, slides, gravuras, diapositivos e por aí vai. Outra questão. O alisamento é uma das operações de restauração de documentos mais utilizadas em países tropicais. Questão errada. Primeiro que alisamento não é de restauração, é de conservação. Já começa por aí. E a questão de ser utilizado em país tropical não tem nada a ver com essa situação de alisamento. Alisamento é para documento amassado, muito dobrado, não tem nada a ver com a condição climática do país, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele é um procedimento de conservação e não de restauração e não tem nada a ver ser um país tropical ou não aqui. A questão está errada por conta disso. Mais questões aqui, agora variadas de uma porção de provas do CESP. A luz natural e o calor são prejudiciais aos documentos. Recomenda-se para o local de armazenamento a utilização de lâmpadas fluorescentes por não produzirem calor nem radiação ultravioleta, UV, e o uso de condicionadores de ar para manter a temperatura abaixo de 5 graus durante o dia. Durante a noite, os aparelhos podem ser desligados para reduzir os custos e o risco de incêndio. Essa questão aqui, por favor, né? Errada. Tudo errado. Luz e calor são prejudiciais aos documentos. Ok. Recomenda-se no local de armazenamento lâmpada fluorescente por não produzirem calor? Ela não produz calor, mas produz radiação ultravioleta. Ela produz a fluorescente como a natural, né? A fluorescente, a incandescente, a luz natural, produzem radiação ultravioleta. Então já começa por aí que está errado. Condicionador de ar, ok. Agora, temperatura abaixo de 5 graus durante o dia? Não, para documento não. E outra coisa, à noite,
desligar os aparelhos para reduzir custos e risco de incêndio. Não pode. Os aparelhos têm que permanecer, acreditem se quiser, 24 horas por dia ligados. Porque senão, se você ficar desligando no fim do dia, você submete o documento a choque térmico. E isso é prejudicial para o suporte documental. Então está errada em toda a sua extensão aqui essa questão. A próxima. A conservação compreende os cuidados prestados aos documentos e não se refere ao local de guarda. Também errado. Adianta eu prestar cuidados aos documentos e deixar o ambiente onde o documento está sujo? Incoerente. Está errado. Próxima. A luz do dia e a umidade são prejudiciais à conservação do acervo documental. Isso sim. Aí sim. Por isso que tem que haver o controle desses itens no ambiente onde os documentos estão arquivados, estão guardados. A umidade mais alta e a baixa temperatura são condições ideais para a preservação dos documentos arquivísticos em papel? Claro que não, está errado. Umidade alta, e aí? Os agentes que gostam de deteriorar o documento em ambiente úmido. Temperatura baixa, vai ressecar, vai trincar o documento a baixa temperatura. Então não tem nada a ver isso, está errado. Próxima. A luz solar é menos nociva que a luz artificial na conservação e preservação dos documentos de arquivo. Também errada. Tanto a luz solar, quanto natural, quanto artificial, todas são prejudiciais à conservação dos documentos. Todas. Seguinte. O ar seco é um elemento que beneficia as condições físicas do papel? Não. Vai ressecar o papel, ele vai se deteriorar, vai se esfacelar com mais facilidade. Questão errada. A próxima. A temperatura ideal para a conservação de documentos em um depósito de arquivo deve ser superior a 24 graus Celsius? Errada também. Deve ser inferior. Não vou colocar aqui o limite mínimo, mas deve ser inferior a 24. Porque a partir de 24, 25, você já considera um ambiente quente. E isso aí já pode gerar algum cenário propício para os agentes que deterioram os suportes documentais. Então está errada também. Com isso, terminamos nosso encontro sobre exercícios da banca CESP-UNB de arquivologia relativos a tipologias documentais e suportes físicos. Até a próxima, pessoal!